Você quer transformação na sua vida, sair do ponto A e ir para o ponto B. Entra com esse arquétipo da borboleta. E te falo, talvez você tenha ele ativado como eu tinha e nem sabia. E fui me dar conta esse ano, quase 20 anos depois, que era o arquétipo da borboleta e até hoje que ele rege a minha vida. Pensa aqui, eu vou exemplificar para você entender bem o meu relato e se não está acontecendo com você. Se te chamam de muito inconstante, pode saber. Provavelmente você tem a borboleta ativada. Eu vivi um relacionamento extremamente tóxico com um moço, um homem mais velho. Na época eu tinha meus 19, 20 anos. Ele tinha uns 10 anos mais velho do que eu. E falavam até que ele gostava também de homens, mas eu cega, apaixonadíssima, estava naquele relacionamento. Sofria muito, ele me fazia de boba, ele não me batia, nada disso, mas ele literalmente me fazia de otária. E, tipo, me deixava em casa, ia para as festas, ele era promotor de festa, então o que ele fazia? Ele fazia festa e ia para festa e eu ficava em casa. E com muito assim, depois de chorar muito, ligar muito pra ele, pedir pelo amor de Deus, ele ia me buscar no final da noite, aquilo, né? E pra mim ir pra casa dele, sabe? Totalmente fora da minha essência, mas que eu nem sei porquê. Eu passei por isso. Com certeza, meu filho da rejeição, falta de presença paterna, que nessa época meu pai já tinha falecido, eu era bem dependente do meu pai, eu amo meu pai, né? E enfim, mas naquela época era muito conturbado. E então, o que que eu fiz? Eu lembro que ele estava promovendo uma rave, né? Que não é, nunca foi meu estilo, mas eram umas raves na minha cidade, eram umas raves mais leves, assim, em sítios, não era, né? Cada um tem uma posição de pensamento de rave, mas enfim. E aí, eu lembro que eu tava sofrendo muito naquele dia com ele, que ele tava praticamente ficando com uma menina na minha frente, assim, só faltava beijar. E eu ali namorando com ele e tal. E, e eu lembro que eu comecei a ver muitas borboletas nesse sítio próximo a mim, assim, sabe? Muitas borboletas, aquela coisa mais linda. E eu fiquei impressionada com aquelas borboletas. E aí, passou-se uma semana, a gente nem se viu direito mais. Depois eu fiquei sabendo que ele tava com essa menina já. E a menina, coincidentemente, era minha vizinha, morava na minha rua, né? Beleza. E muito engraçada a vida, né, gente? É o que a gente atrai para nossa vida, né? E aí eu resolvi tatuar. Eu conversei com a minha ex-cunhada e tal. Eu falei, vamos fazer uma tatuagem. Ela já tinha algumas, ela era um pouco mais velha do que eu. Eu falei, vamos. Procurando nas revistas, eu achei algumas borboletas. É um trio de borboletas assim. Eu fui pedir para tatuar essas borboletas. Minha primeira tatuagem, leque na cintura, esse trio de borboletas, como se fosse uma lua de cabeça para baixo, assim, nesse formato, de C para baixo. 3 borboletas. E aquilo ali, se eu for parar para pensar, eu ativei a partir daquele momento, as borboletas já estavam me rondando porque eu precisava daquela transformação sem perceber. Por isso que o nosso inconsciente, a gente precisa ficar atentas hoje a todos os sinais que o nosso inconsciente ele fala muito e a gente nem percebe. E aquele start daquela tatuagem, enfim, foi caminhando para que eu saísse daquele casulo que eu me prendia, tanto que era esse relacionamento, e fosse abrir minhas asas e viver, né? A partir dali, o que que eu fiz? Eu comecei a. Eu trabalhava, eu lembro que na época de um hospital, eu era secretária de médicos e dançava também, dançava em banda. Só que eu tava parada, porque eu sempre vim da dança, dançava em academia, balé, essas coisas assim. E eu tava parada, por causa desse relacionamento tóxico, eu tava parada de dançar. E eu voltei a dançar em banda, trabalhando ainda nesse hospital de secretária. E aí eu vi essa transformação e vi que, tipo assim, opa, eu tenho asas, deixa eu dar uma voada. Só que ao mesmo tempo, aquilo ali, para mim, estava meio que como se fosse, já estava começando a me encausular de novo, a me prender novamente, né? A me fechar. Porque o hospital que eu trabalhava, o médico, ele me assediava literalmente.
né, esse médico que eu trabalhava. Hoje eu já curei disso, graças a Deus, graças a mim também, ao meu autoconhecimento. E eu acredito também que quando a gente ativa o arquétipo da borboleta, eu vou falar para vocês algumas coisas técnicas também e vou falar junto aos meus relatos. Ele ativa muito a parte do seu autoconhecimento, mesmo você, sem você perceber, o seu interno. Por quê? Eu me preocupava muito com o que eu estava passando aqui dentro, sabe? O que eu estava recebendo de carga. E quando eu acordava para isso, quando eu falava, opa, o casulo começava a me incomodar, eu ia e voava. E foi o que aconteceu. Eu saí desse hospital e fui trabalhar na Volkswagen. E, e as oportunidades sempre se abriam muito fáceis para mim, graças a Deus até hoje. E aí, as pessoas, eu lembro que nessa época já falavam, nossa, Camila, você é tão inconstante. Eu falava, gente, mas a borboleta, né? Que eu não sabia, hoje eu vejo. A inconstância minha vinha muito da borboleta. E eu sempre fui, eles falavam, nossa, como você é delicada, como você é, é leve. O arquétipo da borboleta traz isso muito pra gente, essa meio que essa feminilidade, mas que uma força, assim, que você permite se mudar. E eles falam que quem é da borboleta tem esse arquétipo é muito das artes. E o que eu formei? Em dança, né? Então, eu fui para trabalhei na Volkswagen, né? E estar trabalhando na Volkswagen, eu comecei outro relacionamento extremamente tóxico. Eu já até fiz vídeo e contei dele aqui. Que essa pessoa me bateu, essa pessoa literalmente fez na minha vida que eu precisei vir embora para a Bahia até por causa dessa pessoa também. E lá trabalhando na Vox, parei de dançar nas bandas por causa dessa pessoa, mas eu não me permitia muito estar muito tempo. Eu fazia o seguinte, eu me enclausulava, né? Entrava no meu casulo no início assim, na hora que aquilo ali me começava, eu enxergava aquele incômodo, eu começava a mexer e pá, abrir a asa de novo. E isso foi, vim para a Bahia, vim para a Bahia com essa mesma leveza, essa renovação de sempre procurando novo, essa liberdade de pensar assim: o dia de amanhã pertence a Deus, eu vou fazer o meu hoje, vou fazer acontecer. E pensando, eu estou olhando aqui para o lado que eu trouxe algumas palavras que eu quero trazer para vocês de crescimento pessoal mesmo. Eu sempre pensava em crescer. Eu nunca estava estagnada. O que eu posso olhar hoje para trás e pensar, eu nunca parei. E eu nunca me retrocedi. Entende? Por mais que eu passei esses relacionamentos conturbados, se eu for pensar no meu financeiro, na minha parte de trabalho profissional, eu sempre estive em crescimento. E sempre buscando novo. E sempre muito. A beleza, a alegria sempre fez parte de mim, a positividade, que eu acho que assim, quando a gente olha uma borboleta, a gente vê ela tão bela, tão, eu vejo um ser tão pequeno, mas tão ao mesmo tempo tão forte, tão expansivo. E eu me via muito assim, tão pequena, mas tão grande, que eu nunca tive medo de nada. Vou falar a verdade para vocês, nunca me impediu de nada. Exemplo, hoje eu sou casada, tenho os filhos. Mas se eu fosse solteira, hoje eu penso também neles, penso no meu esposo, eu não posso tomar qualquer atitude. Mas quando eu tava solteira, se do nada eu virasse e falasse, amanhã eu vou pro Rio de Janeiro, eu pegava minhas coisas e ia. Não fiz isso, tá? Mas eu nunca me privei de ter pensamentos que se eu precisasse eu fazia acontecer. Talvez você não tenha. O dinheiro aparecia, não que eu ia mexer com coisa ilícita ou prostituir meu corpo, mas aquilo ali ia acontecer. Eu sempre tive essa lei da atração muito forte na minha vida. Vim para Bahia, montei uma loja de queijos. Essa loja começou a não dar certo. E aí o que eu fiz? Muito engraçado, gente, a minha transformação. Pensar como que eu fui muito assim do A ao B, né? E abri essa loja de queijo, fiquei um tempo, não estava dançando, tinha parado de dançar. E eu lembro que para me sair da Volkswagen, meus patrões não queriam que eu saísse de forma nenhuma. Eu era telefonista, fui para vendedora. Eles falaram, a gente não pode perder, não pode perder. Eu inventei, hoje eu vou falar que eu falei uma mentira, falar nesse vídeo, que a minha irmã tinha vindo para Bahia antes e eu inventei que minha irmã estava com depressão e precisava é,
tá com a família, porque eles não queriam me liberar de forma nenhuma. E eu não queria pedir demissão porque eu ia perder meus direitos. Mas eles são ótimos, eu peço até desculpa se um dia chegar esse vídeo a eles, porque eles foram tão maravilhosos na minha vida, mas eu precisei, porque eu precisava voar mais, entende? E aí eu vim pra Bahia, gente, eu não minto, tá? Eu acho que essa mentirinha foi pro bem, porque eu precisava dela. Eu também não machuquei eles de forma nenhuma, não fiz nada de errado com eles. Tanto que entrou outra pessoa no meu lugar e tudo bem. Mas só para mim poder alcançar novos voos. E aí aconteceu isso, eu vim para Bahia abrir essa loja de queijo, sempre nesse movimento de transformação. E, e lembrando que tem lado sombra, tá? Que essa questão da inconstância também é um lado sombra da borboleta. Se você não souber lidar. Eu levei ela pro meu lado bom. Então, tipo assim, eu era muito inconstante, mas sempre um pouco constante para pular pro bem. E não para ficar rodando atrás do meu rabicó, né? E aí, gente, tô virando aqui para ver mais para falar para vocês. E aí vim, montei minha loja. Minha loja começou a não dar certo. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer um concurso. Abri um concurso público relacionado à dança na prefeitura. E abriu um de gestora. Não. E abriu um de agente de trânsito numa cidade do lado. Nada a ver. O que eu fiz? Eu fiz o dança, passei em primeiro lugar. Não teve nem vaga remanescente, ninguém chegou a alcançar a nota. E passei no primeiro lugar de agente de trânsito da outra cidade. Olha, tá, a borboleta, ó, voando para todos os lados. Fechei, fui para o agente de trânsito que chamou primeiro, fiquei na cidade do lado, Itamaraju, 6 meses. Lembro que, tipo assim, ganhava pouco, eu precisava ainda gastar com viagem, almoço. Gente, eu passei o ó do Borogodó, mas eu falei, isso aqui vai ser um tempo de aprendizado. Conheci pessoas, conversei, essa época eu já era casada, meu marido me apoiava e falava, você não precisa passar por isso. Eu falei, preciso, que eu preciso crescer a minha mente e tal. E fui embora, aí me chamou a dança aqui na minha cidade. Vim pra dança na minha cidade, trabalhando com dança, larguei o concurso de lá, fechei minha loja, larguei o concurso de lá, vim assumir a dança aqui. Nesse meio tempo, abri minha escola de dança em 2018, então eu fiquei na prefeitura e na minha escola de dança. Aí foi o seguinte, engravidei da minha segunda filha, tava nos dois, engravidei da minha segunda filha, pedi licença da prefeitura, hoje fazem 2 anos já que eu pedi licença da prefeitura, que eu pedi aquela primeira de 6 meses, né, da gravidez, depois mais 2 meses prêmio, agora 2 anos é outra licença, vou até lá hoje conversar para poder estender para mais 2 anos. E hoje, consciência, fechei minha escola de dança em janeiro para vir para o digital. Entende que é muita transformação para o bem, para crescimento, quando você sabe usar. E é importante pensar que a borboleta ela pode te levar aqui no lado sombra a manipular emoções das pessoas, para evitar a dor da mudança, onde eu acho que eu usei lá na Volkswagen, né? Eu meio que fiz uma manipulação. E uma liberdade sem responsabilidade, resultando em fuga da realidade e estabilidade emocional. Então, assim, o lado sombra ele também tem que ser visto, né? Eu acho que ele pegou um pouquinho para mim, mas eu também soube lidar. Eu ainda tenho tatuado, não pretendo tirar essa tatuagem até então, mas hoje eu vejo que ela me rege, porque eu sou de muita transformação. Hoje eu sou gestora de projetos, que eu fechei a escola em 2025, agora em janeiro, tô como gestora de projetos, né? Mas tô com essa área super aflorada da espiritualidade, do diário de expansão. Quero continuar, enfim, vamos juntas. É isso. Hoje eu já usei outros arquétipos e quero contar para vocês em outra oportunidade, mas eu te falo assim, se você quer sair de onde você está agora, você é borboleta. Acho que você vai agradar. Tem até um vídeo do professor Hélio Couto maravilhoso, que ele fala num workshop que ele deu, que ele falou sobre o arquétipo da borboleta. A menina chegou em casa, falou pro namorado dela, era meio sono, né? Assim, meio dormido na vida, falou pra ele, borboleta, não sei o que, eu sonhei com borboleta. No outro dia ele começou a estudar, falou tchau, beijo, e foi voar pra vida dele. Então pensa nisso. Você chegou até aqui?
Esse é meu Diário de Expansão, meu nome é Camila Fabiana. Curte, compartilha, comenta, me conta a sua experiência, se você já está usando ou vai usar. Aqui ou aqui vai ter mais um vídeo que vai te ajudar nesse processo de despertar espiritual. Lembrando que eu estou nessa expansão de consciência, eu acho importantíssimos os arquétipos. Eu sempre estou com um ativado. Depois vem outro vídeo contando qual que eu estou usando no momento, além da borboleta, né? Porque eu não sei se ela sai ou não sai mais da minha vida. E é sobre isso.